A meta dessa semana de Os Romanov trouxe pra gente finalmente as guerras napoleônicas. Então vamos logo conversar sobre esse livro. Oi, eu sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal e vamos logo começar a falar sobre a terceira meta de Os Romanov. A gente já chegou na metade do livro, tô muito empolgada com essa história, aprendendo muito sobre os Romanov e sobre a Rússia de uma forma geral. A gente começa essa meta aqui com a Catarina Grande como imperatriz da Rússia. A Catarina ela tinha umas manias até bem normais, né, perto dos outros czares e czarinas que a gente já viu por aí. E ela gostava de escrever cartas. Eu tô citando isso porque ela se correspondia com Voltaire. Não sei se vocês estão ligando o nome à pessoa, mas Voltaire era um filósofo iluminista muito importante no seu tempo, que inclusive influenciou outros filósofos importantes da Revolução Francesa, da Revolução Americana. E eu achei muito legal o fato de saber que a Catarina se correspondia com ele. Enfim, ela tinha um filho, que era o Paulo. O Paulo foi casado uma primeira vez, só que a mulher dele morreu no parto. E aí ele se casou pela segunda vez com a Maria Fyodorovna, se eu não me engano. As pessoas lá na Rússia, na época que se convertiam à ortodoxia, elas mudavam de nome. A Maria foi uma dessas pessoas que mudou de nome. Juntos eles tiveram 9 filhos. Um deles, o primeiro, né, o filho mais velho do Paulo, era o Alexandre, que era o xodó da avó Catarina. A Catarina, ela queria colocar passar o Alexandre na frente na linha de sucessão, deixando o Paulo de lado. A relação dela com o Paulo não era muito boa, foi ficando cada vez pior, ainda mais quando ela deixou clara essa vontade dela de passar o trono pro Alexandre, não pro Paulo. Mas a Catarina acabou morrendo e quem virou imperador foi mesmo o Paulo, que é o filho da Catarina. O Paulo, como uma vingancinha, depois da morte da mãe, ele mandou exumarem o corpo do pai dele, que era o Pedro, e enterrar de novo junto com a mãe dele. Não sei se vocês estão lembrando, mas semana passada a gente conversou sobre essa relação Catarina e Pedro. O Pedro foi aquele cara que a Catarina deu um golpe e destronou, e ele foi preso e ele foi morto lá na prisão. E a Catarina falou que ele morreu de cólica hemorroidal. Se você não lembra, dá uma olhadinha, ou se você não assistiu, dá uma olhadinha nos vídeos passados aqui do projeto Os Romanov, estão todos salvos aqui numa playlist Os Romanov. Inclusive, se você tá chegando aqui no canal agora, dá uma olhadinha nos vídeos aqui do canal. Se você gostar, já se inscreve, que me ajuda bastante. O Paulo, né, o filho da Catarina, ele foi imperador até o seu assassinato. E assim, eu já li muita coisa absurda aqui nesse livro, muita crueldade, mas a descrição do assassinato do Paulo foi uma coisa que me deixou bem impressionada, assim, a forma como eles realizaram tudo e o que eles fizeram depois. Eu até marquei um trechinho aqui para ler para vocês sobre esse assassinato do Paulo. Em frenesi, eles espancaram e estrangularam o imperador. O coronel Bibikov o segurou pelos rarefeitos cabelos e bateu a cabeça dele no chão. Skariatin pegou a faixa de Paulo debaixo da cama e, provavelmente ajudado por Yatvili e Tatarinov, enrolou-a em seu pescoço. Os estranguladores apertaram a faixa até Paulo se imobilizar, ao que outros conspiradores se vingaram de insultos pessoais, chutando e pisoteando o cadáver, mutilando o infeliz. Ou seja, depois de matar o Paulo, eles ainda mutilaram o cadáver dele, e aí depois fala aqui que eles saíram arrastando o cadáver dele pelo palácio, parece. Então, assim, foi uma barbaridade mesmo, uma barbárie completa. Eu fiquei bem impressionada com essa parte. Mas aí, depois que o Paulo morreu, quem vai ficar no seu lugar, quem vai virar imperador é o filho mais velho dele, o Alexandre, que é o neto lá da Catarina, que ela já queria mesmo que fosse o imperador desde sempre. E o Alexandre, ele sabia da conspiração contra o pai dele. Inicialmente ele não concordava, depois ele acabou concordando, mas o combinado era só que tirassem o pai dele do poder. Ele até pensava em dar um palácio para ele com uma área ampla para ele andar a cavalo e tal. Ele não queria que matasse o pai dele, mas aí acabaram matando. A intenção original dos conspiradores era mesmo matar, mas aí o Alexandre ele vai carregar essa culpa pro resto da vida. A gente percebe isso aqui
sempre que tá falando dele tem um peso assim nas costas do Alexandre e é perceptível isso aqui. Aí até isso daí a gente já falou aqui sobre as cenas 4, que é a Era de Ouro, e a cena 5, que é a conspiração. A maior parte, o maior conteúdo dessa nossa meta dessa semana tá na cena 6, que é a última cena que a gente leu aqui essa semana, que chama O Duelo. E chama O Duelo porque vai mostrar realmente o duelo, né, as guerras entre Alexandre, o imperador da Rússia, e Napoleão. E aí, falando bem resumidamente, porque aqui o Simon Sebag Montefiore, ele mostra bem detalhadamente as coisas que acontecem, detalhadamente na medida do possível, né? Porque a história é muito grande, mas ele conta bastante detalhe aqui sobre essa disputa entre Alexandre e Napoleão. Mas falando resumidamente aqui, o Napoleão, ele ganhou as primeiras batalhas contra o Alexandre, aí depois eles resolveram conversar e aí eles gostaram um do outro, né, simpatizaram um com o outro. Só que essa lua de mel não durou muito tempo e aí eles voltaram à guerra. Dessa vez, uma batalha importante que teve lá na Rússia, o Alexandre e o Napoleão terminaram empatados e aí o Napoleão marchou para tomar Moscou. Os russos fizeram o quê? Não vai ficar com Moscou não, colocaram fogo em Moscou. Isso é uma parte até muito famosa da história, né? Você já deve ter ouvido falar aí quando Moscou queimou. Foi nessa época. Mesmo assim, o Napoleão foi para lá, tomou a cidade, ficou lá naquela Moscou em cinzas, até que ele teve que recuar, teve que voltar, fugido para a França. O Alexandre foi atrás e aí o Alexandre começou a ganhar as batalhas até que o Napoleão acabou abdicando. Depois o Napoleão volta, né, e tal, mas o Alexandre ele fica um tempo lá na França. E quando ele volta para a Rússia, aí ele vai mandar reconstruir Moscou. E esse é mais ou menos o resumão mesmo, assim, bem passado por cima, porque se vocês leram aqui, vocês vão ver exatamente tudo que aconteceu. Se vocês ainda não leram, quando vocês forem ler esse livro aqui, vocês vão ver tudo que aconteceu certinho. Mas esse é um resumão que eu fiz aqui. O que eu quero falar mesmo dessa parte aqui foram as lições que eu tive com relação à guerra, lições que eu acho que são aplicáveis à nossa vida. Tipo a arte da guerra, que a gente pega aquelas lições lá e aplica na nossa vida. Eu senti um pouco disso aqui nessa parte do duelo, né, entre Alexandre e Napoleão. Eu senti que a gente pode pegar alguns ensinamentos aqui e aplicar na nossa própria vida, e eu não queria que isso passasse despercebido por vocês, então eu vou falar um pouquinho sobre 2 trechos aqui que eu quero comentar, que foram os que mais me chamaram a atenção. O primeiro desses trechos é uma fala do Napoleão, é um ensinamento que vem direto de Napoleão. Ele fala assim: a guerra, explicou Napoleão, não era uma arte difícil, mas sim uma questão de esconder o medo tanto tempo quanto possível. Só assim o inimigo é intimidado e o sucesso é incontestável. E aí, como que eu entendi essa questão aqui do medo? É lógico que ele tá falando de um inimigo real, né, o outro lado da guerra, a pessoa, o país, né, o exército que tá do outro lado lá lutando contra ele. Mas passando para a nossa vida, esse medo das coisas, das realizações, esse medo de dar o primeiro passo, nos impede também de conquistar a vitória, de conquistar o sucesso naquilo que a gente quer fazer da nossa vida. Então, o que eu entendo aqui que o Napoleão fala e que eu aplico na minha vida, ou vou tentar aplicar, é que a gente pode ter medo, mas a gente não pode se deixar paralisar pelas situações, pelas circunstâncias. Por piores que elas sejam, a gente tem que enfrentar, a gente tem que traçar nossas melhores estratégias e colocar em prática, porque se a gente ficar paralisado esperando as coisas acontecerem, a gente vai perder, a gente vai ser derrotado, a gente não vai conseguir alcançar os nossos objetivos. Eu acho que ele fala isso aqui com relação à guerra e a gente pode muito bem trazer isso para aplicar na nossa atitude realmente de correr atrás daquilo que a gente quer, não ficar esperando alguém nos dar aquilo, não ficar esperando cair do céu, porque não vai cair.
e enfrentar realmente os nossos medos, os nossos obstáculos. Enfim, eu fiz essa reflexão e eu queria dividir isso com vocês. Outro trecho aqui que eu achei muito legal e que eu quero comentar com vocês é o seguinte. Esse aqui já é uma fala do Alexandre. Faremos qualquer coisa para provar a sinceridade da estreita aliança da Rússia com a França, esse temível colosso. Respondeu Alexandre à mãe. Até o momento em que calmamente veremos sua queda. A política mais sábia é esperar a hora certa para tomar medidas. Aqui ele tá falando daquela época lá que ele e o Alexandre e o Napoleão estavam supostamente próximos, né? Mas na verdade um tava esperando uma brecha do outro para atacar, né? É o que ficou intrínseco aqui no texto do Simon. E aí o que eu pego disso aqui para minha vida? Eu acho que esse trecho até complementa o trecho anterior. Ao mesmo tempo que a gente não pode ter medo das coisas, a gente tem que enfrentar e tentar derrubar mesmo os nossos obstáculos e correr atrás daquilo que a gente quer. A gente também tem que saber esperar o momento certo. Tem o momento de plantar e tem o momento de colher. Às vezes a gente acha que tá plantando o suficiente e não tá. Se a gente tá plantando e não tá tendo resultado, é porque não tá sendo o suficiente, a gente precisa fazer mais. Então a gente tem que plantar, plantar, plantar e esperar até o momento certo de colher. É difícil esperar, a gente não gosta de esperar, a maioria das pessoas quer as coisas na hora, ou faz um pouquinho e já acha que já tinha que ter resultados. Isso vale para tudo, isso vale para o trabalho, para a vida pessoal, qualquer coisa, qualquer empreendimento, não só empreendimento de negócios, não, qualquer coisa na sua vida, a gente tende a querer resultados rápidos. Mas eu acho que o segredo das pessoas de sucesso, pelo que eu vejo por aí, tá em esperar. Não esperar sem fazer nada, né, gente? Fazendo e sabendo que o momento vai chegar, é esperar agindo, né? Por isso que eu acho que um trecho aqui que eu li complementa o outro. Enfim, foram reflexões que eu fui fazendo durante a leitura e que eu achei importante. Eu acho que é o tipo de reflexão que soma muito na nossa vida, porque a gente precisa agir, a gente precisa correr atrás daquilo que a gente quer, seja lá o que a gente queira, e eu queria dividir isso com vocês. A meta dessa semana aqui vai terminar com a morte do Alexandre. O Alexandre, ele morre numa cidade do litoral e o corpo dele foi mal preparado, então ele fica irreconhecível, que o autor fala aqui, o que gera o primeiro grande mistério relacionado aos Romanov, porque a suspeita, o Alexandre, ele já tinha falado com os irmãos dele que ele pensava em renunciar. Então, como ele foi morrer lá no litoral, o corpo dele ficou irreconhecível, há suspeita de que ele tramou essa morte, que ele não teria morrido, que ele só teria fingido que morreu para se livrar do peso do poder, que para ele realmente a gente percebe aqui que pesava muito. Inclusive, ele nem é um personagem tão odioso quanto os outros aqui dessa história até agora. Eu não cheguei a gostar do Alexandre, mas eu acho que ele foi o menos pior até agora. Mas assim, o oficial é que ele morreu, e aí quem vai suceder o Alexandre seria o Constantino, que era o irmão que vinha depois dele, mas eles fizeram um acordo lá, o Constantino renunciou, e aí quem assume aqui como imperador agora vai ser o Nicolau, que vai ser quem a gente vai ver na próxima meta aqui dessa nossa leitura coletiva. Antes de terminar esse vídeo, eu quero mostrar uma coisa pra vocês, na verdade. Eu sei que todo vídeo eu tenho reclamado da narrativa do Simon com relação à construção. Falei disso bastante no vídeo anterior, você deve ter visto, se você não viu depois dá uma olhada lá. O que acontece aqui? Vocês lembram que tinha um cara que ficou conhecido como o Negro de Pedro o Grande, e que esse cara era o avô de Pushkin? Enfim, eu vou colocar um trecho aqui na tela pra vocês que fala que esse Pedro era avô de Pushkin, né? Nessa parte aí do livro, olha, vocês podem ver que tá falando bem claro que ele era avô. Pois bem, aí eu vou colocar uma outra parte agora pra vocês do livro, dessa meta agora, que fala que o Negro de Pedro o Grande era avô da mãe de Pushkin. Vocês estão vendo aí na tela, tá bem claro, falando que ele era avô da mãe de Pushkin, ou seja, ele era bisavô do Pushkin. Assim, não é uma coisa que vai
mudar a história, que vai alterar coisas muito gigantescas, né? Só que é o tipo de erro, de falta de atenção, talvez, não sei o que é isso, que me impede de confiar completamente no texto do Simon, sabe? São pequenos detalhes assim que me deixam meio ressabiada mesmo de saber, será que tudo que ele tá falando aqui é confiável? Eu, infelizmente, não tô confiando muito. Eu acho que a história, de uma forma geral, é essa que ele tá contando, mas aqueles detalhes, aquelas intriguinhas, as fofoquinhas, uns comentários que ele faz, eu tenho lá minhas dúvidas. Não sei se isso está acontecendo por um problema do Simon mesmo, que é o autor. Não sei se isso é problema da tradução ou se isso é problema de revisão, mas é um problema que está acontecendo e que eu acho sim que é sério. É uma coisa que, numa história dessa, que é uma história real, você fala uma coisa e depois fala outra, se nas pequenas coisas ele tá cometendo esses errinhos, o livro tá trazendo esses errinhos, não sei se a culpa é do Simon, se é do tradutor, se é do revisor, mas tem esses erros, isso é claro, e isso tira a minha confiança. Como eu falei, eu acho que os fatos em si, né, a história geral, grande, assim, tá certinha, mas nos pequenos detalhes eu já não tô conseguindo mais confiar. Então, assim, eu tô gostando muito da leitura, porque eu tô gostando muito de conhecer essa dinastia, eu tô achando muito interessante a história deles, eu tô gostando de conhecer a história da Rússia, mas eu tô considerando assim de uma forma geral. Eu não tô levando muito a sério os comentários que o Simon faz aqui nesse livro não, porque realmente tá difícil, pra mim pelo menos, tá difícil de confiar. Inclusive eu quero que você comente aí o que você acha disso, se você se importa, se você não se importa, o que você tá achando da narrativa, o que você tá achando da história. Comenta aí pra mim, porque esse vídeo aqui não é só pra eu falar, é pra você também me dar as suas impressões, né? É uma leitura conjunta. Me conta aí o que você tá achando de tudo isso que eu falei, me conta se tem mais coisas que você quer colocar aqui na nossa discussão, eu tô esperando o comentário de vocês. Se você gostou desse vídeo, eu te peço para deixar aqui o joinha, que me ajuda bastante. Compartilha aqui esse vídeo com outras pessoas para me ajudar a divulgar o canal, que tá no início. Na semana que vem a gente vai para nossa quarta meta, a gente já vai passar da metade do livro, já estamos nos encaminhando para o fim, eu acho que eu posso dizer assim. A gente tem um encontro marcado então na quarta-feira às 6 horas da tarde, mas domingo também tem vídeo aqui no canal. Muito obrigada se você ficou até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.